Silvio Navarro, muito boa noite. Silvio, seja bem-vindo. Só para a gente fazer uma avaliação desde ontem, Silvio, quando Donald Trump divulgou essa carta, então o presidente Lula se reuniu com o vice-presidente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, numa reunião ontem em Brasília. Divulgaram uma nota oficial falando em lei da reciprocidade econômica. A gente trouxe um trecho dessa entrevista do presidente Lula dizendo que se não houver negociação, vai taxar também os produtos americanos. Teve a criação aí desse comitê de empresários para discutir a política comercial com os Estados Unidos. A gente viu também uma campanha criada aí pelo governo federal, que deve ter o DNA do Sidônio Palmeira, aí, não mexe com o meu Brasil. Queria que você fizesse uma análise política aí dessas 24 horas da carta divulgada pelo presidente Donald Trump. Silvio, muito boa noite. Não mexe com o meu Brasil é ótimo. Boa noite, meus amigos. Querida Paula, Ana, Caute, boa noite você que nos acompanha. Bom, eu acho que a Ana já fez um amplo comentário, passou por praticamente todos os pontos, ela está na dianteira dessa cobertura, o Caute com análise econômica. Eu vou só tentar trazer algumas coisas à luz da política brasileira. Bom, o presidente Lula, neste momento, ele parece estar completamente contaminado pela matriz ideológica empoeirada, o fóssil político que é e cercado de gente que envelheceu mal. O presidente Lula, por exemplo, ao afirmar que vai aplicar qualquer tipo de lei de reciprocidade aos Estados Unidos da América, uma nação da magnitude dos Estados Unidos da América e o que os Estados Unidos representam, por exemplo, para exportações de café. Os Estados Unidos são um gigante no consumo de café, de suco de laranja, da carne brasileira, do ferro. E isso impacta, evidentemente, o Brasil, o produtor. Portanto, o presidente Lula, ele deveria se afastar nesta hora, fosse um estadista, infelizmente não é, fosse um estadista, se afastar dessa matriz ideológica do PT. Por exemplo, Edinho Silva na Globo News, dando chilique ao vivo, dizendo que o Trump é o fascista do século XXI, ele que é um tutelado por José Dirceu agora à frente do PT. Ministros de Lula que sequer sabem em que lugar estão da história, que não conseguem dialogar com o Congresso, que são ministros de uma área econômica incapazes de juntar 100 votos no placar, 100 votos no placar da Câmara dos Deputados, tentando atacar o governo americano. Nessa hora é que os adultos precisam ficar na sala. E não o Brasil se comportar na figura do presidente Lula, que é o mandatário da nação de turno, como um cachorro pequeno que late muito. Como o cachorro pequeno late muito, né? Principalmente quando está atrás do portão ou quando está atrás do escudo dos BRICS, achando que a China, que a Rússia, que os ayatolás vão lhe salvar em algum momento. Que em algum momento será possível produzir uma moeda dos BRICS, como aquelas moedinhas de chocolate que existiam antigamente, para fazer uma contrapartida ao dólar, ao padrão mundial. Nessa fala que a Ana traz do Donald Trump, que acontece um dia depois da fala do Lula nos BRICS, fica muito claro quando ele diz: se perdermos o dólar como padrão, moeda de padrão mundial, perdemos uma guerra mundial. E é claro que sim. Portanto, ele não tem noção do que está em jogo na seara econômica. Na seara diplomática, é um festival de insanidades desde sempre. Desde que assumiu, ao permitir, por exemplo, que embarcações utilizadas para fins terroristas iranianas atracassem na costa brasileira no Rio de Janeiro, um porta-helicópteros e uma fragata. Sabe-se lá o que embarcou, o que desembarcou, quem e por quê. Não saber, aliás, é melhor, talvez, nesta hora de tensão mundial e global, para o bem do Brasil, talvez seja melhor esperar mais uma semana para entender o que é que aconteceu ali. A forma como ele se posiciona em relação a grupos terroristas, Hamas, Hezbollah. Pela primeira vez, um presidente brasileiro é considerado persona non grata em Israel. Se apresenta ao eixo anti-ocidente. Da guarida aos BRICS, nesse converscote que deu origem ao tarifaço. A Ana está muito correta nessa avaliação e se antecipou nisso ontem aqui no Sem Filtro, quando disse que a fala do Lula foi o botão. Foi ali que o Trump decidiu apertar o botão. E digo mais,
a lei da reciprocidade se aplicada, e se aplicadas também as tarifas de 50%, eu creio ainda em alguma margem de negociação para o bem do Brasil, porque eu estou pensando no pagador de impostos e no produtor, sobretudo no agro, que é o vetor da nossa economia. Porém, se a gente pensar bem, a lei da reciprocidade é o botão suicida para o Brasil. O Brasil vai se suicidar e vai se jogar nos braços de vez da China e da Rússia a um ano da campanha eleitoral de um governo que caiu de podre e que não tem palanque nem projeto para enfrentar as urnas no ano que vem. Então, eu só acho que a gente tem que ter alguma cautela e fazer uma análise com pessoas lúcidas e pessoas preparadas para isso. Quem são essas pessoas? Talvez juristas experimentados, talvez políticos que já não têm mais mandato, mas que conhecem os caminhos do Itamaraty, os caminhos da negociação comercial, empresários sérios, empresários que sabem que vai doer no bolso. Talvez seja a hora de convocar determinadas lideranças do Congresso, algumas poucas ainda existem, que sabem entender o momento que o Brasil está vivendo. Esqueçam essa turma encrenqueira do PT e esqueçam o Lula. O Lula não tem mais condição nenhuma de estar a bordo, à frente do timão. Ele não tem mais condição alguma de capitanear nada. Então eu acho que numa primeira rodada, Paula, essa é a primeira observação. O Lula, aparentemente, ele coloca o Brasil num desfiladeiro.